Bom dia, pessoal. Nosso primeiro tema, né? Estrutura geológica da Terra. Esse é o primeiro tema que a gente vai trabalhar ali no nosso espaço do primeiro conteúdo da, do terceiro bimestre. Então, lá no capítulo 6, da página 80, nós temos o que é chamado de estrutura geológica da Terra. A estrutura da Terra, ela é apresentada desta forma, quando nós pegamos o planeta, você olha aí na página 81, você vê essa figura, né? Essa representação do que nós vamos trabalhar. Então nós temos aí dentro da estrutura, da forma do planeta, da formação da Terra, a questão da crosta terrestre. Então, a crosta é a primeira, vamos dizer assim, camada estrutural da Terra. Tá? A rocha mais superficial da Terra, ela tem a espessura que vai de 0 a 40 quilômetros, tá? É composta, em grande parte, cerca de 70% de oxigênio e silício, ok? Os demais elementos, como alumínio, magnésio, ferro e cálcio, aparecem em menores quantidades. A crosta apresenta uma densidade entre 2,7 quilogramas, né, e 2,9 quilogramas por centímetros cúbico. Essa é a densidade média dos minérios e rochas que compõem grande parte da nossa crosta terrestre, né, que é a parte que a gente está ali por cima. Aí também tem o manto, né? O manto, ele está localizado abaixo da crosta. Ele representa cerca de 83% do volume da Terra, com uma espessura que vai de 40 a 2.900 quilômetros quadrados. É formado por rochas com densidade intermediária, predominando os compostos de oxigênio e magnésio, ferro e silício. Então, olhando aí pela imagem do lado, nós temos a crosta de 0 a 40 quilômetros e temos o manto. O manto vai da parte superficial da Terra, mais adentrando ao núcleo. Imagine você fazendo um buraco, né? Então, a dimensão do manto é relacionada da parte da onde você está começando a cavar, de 40 a 2.900 quilômetros para baixo. 40 metros da superfície da crosta, quando começa 40 metros, abaixo disso já começa então aí o manto que está localizado. É 83% do volume da Terra. O núcleo é a parte central da Terra e é formado predominantemente por ferro e níquel. O núcleo externo é líquido e pastoso e inicia-se em uma profundidade de cerca de 2.900 quilômetros da superfície da Terra. Então, o núcleo interno da estrutura da Terra, ele
tem uma porção central, né? Tem a sua a porção mais centralizada. É sólido e entende-se a partir de 5.150 km² até o centro da Terra, a cerca de 6.400 km. Então, o centro da Terra, né, ali, ele vai atingir 6.400 quilômetros da parte da superfície, né, da crosta, adentrando ao núcleo da Terra, ele tem 6.400 km². Essa diferença entre os núcleos sólido e outros líquidos pastosos deve-se à diferença do ponto de fusão dos minérios, que variam, tá? Que variam em temperaturas e também em pressões. Então, quanto mais dentro do núcleo da Terra, a pressão é maior, então a densidade ali ela é mais líquida. Quanto mais longe do núcleo da Terra, ela vai sendo mais pastosa. Vamos dar um exemplo assim superficial, só para entender. Imagine assim, nós temos na nossa camada terrestre, né, nós temos assim a terra, a argila, a areia, né, e temos o magma, que é a lava. Se você olhar a lava ela vem diretamente do núcleo da Terra. Então, por isso que ela é líquida, ela acaba... E quando ela entra em contato com o ar da atmosfera e a água, ela solidifica, né? Ela pedrifica, ela fica com resistência. Tá? Então, você imagina isso. Então, as camadas aí, elas têm uma função. Então, o núcleo da Terra é mais líquido. Ok? Por exemplo, o ouro, ele é um minério, tá? É um minério que vem de dentro da crosta, que ele é criado. Ele fica ali na parte, quando o homem vai minerar, né? Ele acha a pepita de ouro, acha ali ouro. Então, aquele ouro, ele solidamente, ele tá ali impuro. Só que quando ele entra numa fusão de uma temperatura, né, com a reação do fogo, uma temperatura muito alta, ele vai ficar líquido. Então, aí você consegue trabalhar, né, o formato do ouro. Depois que ele esfria, ele fica no formato, como por exemplo uma aliança, né, ou uma corrente. Quando a pessoa vai banhar uma corrente, ela tem um material diferenciado do ouro, né, que ele vai trabalhar ali, depois vai banhar. A maioria alguns objetos são banhados a ouro. Não é ouro puro. Tá? Então, a estrutura da Terra ela tem essas três partes importantes. Então, nós temos aí a crosta, o manto e o núcleo. Né? Dentro dessa estrutura geológica, nós iniciamos aí vendo uma imagem do estado da paisagem e dos diferentes tipos de rochas. Dão pistas sobre a formação da Terra e sobre as mudanças ambientais ocorridas no passado. Vista do Parque Nacional de Bryce Canyon, nos Estados Unidos, essa foto foi tirada em 2015. É um cânion, né? É uma coisa cânion. Então você consegue ver no relevo, nessa estrutura, as camadas, né? Você consegue ali ver as divisões, o que o tempo fez, a ação ali. Será que tipo de ação teve? Foi só do vento? Existia, por exemplo, água, né, antes, né, da retroação ali, dessa formação?
Como é que a gente sabe se a Terra ela teve ou não teve? Alguns fragmentos geológicos a gente acaba encontrando. Tá? Então, dentro da formação geológica, essa é uma ruína, tá? Da Terra. Alguns pesquisadores para o meio científico, eles dizem assim: acredita-se que a história do planeta tenha se iniciado há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Estudos mostram que a Terra, assim como outros planetas do Sistema Solar, formam-se a partir de uma força gravitacional que reuniu matérias existentes no espaço, poeira cósmica e gases. Compreender os fenômenos que ocorreram na Terra, como erupção vulcânica, glaciações, extinção dos dinossauros, etc., é essencial para entender a sua dinâmica espacial e temporal. Além disso, conhecer os fenômenos que já ocorreram na história do planeta pode auxiliar no entendimento e na previsão de fenômenos futuros. Quanto tempo é preciso para uma rocha ou um mineral formar-se? Quando a Cordilheira dos Andes começou a se formar? Quanto tempo é necessário para um rio escavar a forma de um vale? Os estudos a respeito de certos grupos de rochas são fundamentais para desvendar a origem e a forma e a formação da Terra, por meio da análise das rochas sedimentares, por exemplo. É possível encontrar em diferentes locais fósseis de espécies vegetais e animais semelhantes que viveram em milhões ou milhares de anos. Por outro lado, os minerais são empregados como matéria-prima de diversos produtos e para determinados povos adquirem valores simbólicos. Aí tem 3 perguntinhas no finalzinho do texto que diz assim: com base no texto e na fotografia acima, responda. Como as rochas retratadas na fotografia foram esculpidas? As diferenças entre os tipos de rochas da paisagem retratada? É possível estabelecer relações entre a estrutura interna da Terra e o que observa a superfície do planeta? Então vocês vão responder essas 3 questões, né? Essas 3 perguntinhas. No caderno, tá? E depois, numa oportunidade, eu vou colocar uma atividade e vocês vão escrevê-las, a sua resposta, mediante essas 3 perguntas. Eu vou criar lá na página da sala as perguntas, e aí nós começamos então a ter alguns fragmentos para poder fazer a pontuação do terceiro bimestre. Ok? Por este momento, a gente vai então deixando aqui nosso pensamento, né, de que esse espaço, por alguns momentos eu vou estar gravando e postando aqui já diretamente para vocês. Tá? Eu vou criar as aulas, vou postar os vídeos e vocês vão acompanhar também. Para aqueles que não puderem estar presente,
Tá? Isso não exclui você de vir aqui para a plataforma do Meet Google para participar da aula presencial, tá bom? Eu só estou fazendo esses vídeos para ajudar um pouco na reflexão, fazendo aqui algumas indagações, que a hora que chegar na aula online, você já tem assim as suas perguntas formuladas e a gente possa trabalhar melhor o conceito, para não perder muito tempo, né, com relação à dinâmica da gente estar se falando presencialmente, tá bom? Então, primeiro aí, um abraço. Temos essa primeira atividade, esse primeiro tema, né, a estrutura geológica da Terra, e eu já coloquei também, vou colocar na sequência já, a segundo tema, que é o relevo. Tá bom? Um abraço e até uma outra oportunidade.